Estamos gravando pela bondade e misericórdia de Deus a nossa última aula na matéria de teologia pastoral. É a sexta e última aula da nossa matéria de teologia pastoral, hoje é segunda-feira, 3 de outubro de 2022, última aula da nossa matéria teologia pastoral, tá? Curso bacharel em teologia. Hoje é segunda-feira, 3 de outubro de 2022. Rápidos avisos, bem rapidinho, para a gente não tomar muito tempo, né, com a questão de avisos. Quero agradecer a todos os alunos que já puderam regularizar as suas mensalidades atrasadas, tá, no mês de setembro, eventualmente, se alguém também está com atraso no mês de agosto. Se ainda não fez, faça, por favor, a escola realmente está precisando, tá? A partir de amanhã, quem não fez a regularização da sua mensalidade vai estar recebendo um avisinho, me perdoe, é uma questão de praxe, temos que fazer com todos, a menos que você nos chame e nos ajude a entender a dificuldade do seu pagamento, mas se assim você não fizer, acredite, amanhã você já vai estar recebendo o avisinho a título de lembrete, tá bom? E não tem um problema de conversar com um aluno que dá com algum problema em fazer os seus pagamentos, que a gente pode negociar um prazo alguns dias à frente, né? Mais do que isso fica meio um pouco complicado. Vocês devem ter ouvido o meu áudio, eu estou tentando fazer o envio da nova apostila, da nova matéria, né, que vai chegar até vocês, certo? No máximo, quero acreditar, já no final desta semana, ou na pior das hipóteses, no início da próxima semana, tá? Então, eu estou me esforçando, porque eu estou com problemas aqui, como já expliquei a vocês, duas agências de correio aqui perto da minha casa foram quebradas, literalmente, pela questão do furacão. Eu vou ter que sair para procurar agências, tem bastante outras, mas estão um pouco distantes. Na pior das hipóteses, então, eu enviaria a apostila na quarta-feira, e se não chegar a tempo, eu vou mandar o arquivo em PDF, pelo menos para vocês imprimirem as 5, 7 primeiras páginas, 5, 7 primeiras páginas. A matéria que vai ser estudada será a História da Filosofia, tá? E será com o nosso irmão Kleber Tomás da Silva, não serei eu vou então me revezar com ele, indo para o médio. Então, o irmão Kleber Tomás da Silva vai estar ministrando, né? E serão por 7 aulas e não por 5, porque essa matéria ela é muito extensa, então essa matéria ela vai finalizar no dia 28 de novembro. Então nós vamos tomar praticamente todo o mês de outubro com esta matéria, certo? 10, 17, 24, 31 de outubro eu não terei condições de dar aula, porque eu estou com uma situação pessoal particular já alinhavada já há 8, 9 meses, já adiei 2, 3 vezes e agora já não posso mais adiar. Tá? É uma situação que eu tenho que resolver exatamente na segunda, dia 31 de outubro, e vou gastar muito tempo. Tem um apontamento às 4h30 da tarde e é um apontamento que deve me durar de 5 a 6 horas. Isso não vai me permitir dar a aula no dia 31. Então a gente vai fazer um skip, tá? A gente vai saltar. Então eu vou mandar um calendário para vocês no grupo, mas nossa aula de a História da Filosofia vai acontecer nos dias 10, 17, 24 de outubro, 7, 14, 21 e 28. E não será prova, tá? Essa matéria vai ser avaliada através de um trabalho, de uma tarefa, né? Um conjunto de exercícios que vai estar bem no finalzinho, né? Que vocês vão usar a apostila para pesquisar. A apostila ela vai ser grandinha, vai ter um pouco mais de 60 páginas. E você vai ter até o dia 12 de dezembro para fazer a entrega do trabalho. Então, fiquem bem tranquilos que vocês vão ter tempo, vão ter prazo. O detalhe é ler, estudar a apostila e acompanhar as aulas com o irmão Kleber. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Todos estão me entendendo? Ninguém vai sair no prejuízo. Se o aluno do bacharel sair no prejuízo é porque não administrou bem o seu tempo, né, em estudar, em ler a apostila, em acompanhar as aulas que o nosso irmão Kleber Tomás vai estar ministrando, e o trabalhinho vocês vão entregar no dia 12 de dezembro, já tem data marcada, então não tem desculpa se você não conseguir entregar, porque você vai ter um tempo bastante elástico, tá? E tudo que você precisa para fazer esse trabalhinho está dentro da apostila, é só ler e acompanhar o desenvolvimento da matéria.
Tudo entendido? Todos entenderam? Vamos lá. Se todos entenderam, isso. Qualquer dúvida, por favor, conversem comigo, me chame, tá? Se eu não puder de atender de imediato, eu atendo. Se eu não puder, deixa uma mensagem de áudio ou escrita, que assim que eu me desocupar, eu chamo a vocês e sempre é importante termos a comunicação. Página de número 9. Nós estávamos falando do comportamento do obreiro no púlpito, sobre alguns detalhezinhos de grande... Oh, perdão, não do púlpito, desculpe. Perdão. Página 11, desculpe, perdão, mil perdões. Página 11, desculpe. Para vocês verem como eu estou um pouquinho hoje perdido. Desculpe mesmo. Página 10, não, 11.10, ética. Página de número 11.10, ética. Isso é um ponto super desafiante, né? Vamos ser sinceros, mas o senhor, pastor Fabiano, irmã Gláucia, ética. Vamos entender o que é ética. É o conjunto de normas e deveres que regem o comportamento ou conduta de um determinado grupo. Bem, seria este um conceito bem definido e esquadrinhado dentro de um contexto geral. Porém, este tema existe suas variantes, que são as mais diferentes pela grande diversidade cultural dos povos, os quais regem ou elegem sua ética dentro de seus princípios de valores, sejam estes das mais diversas áreas, ou seja, moral, religiosa, política, familiar. Nós necessitamos de ética, mas Deus não tem ética, não necessita de nenhuma. Curioso isso, né? Ele é soberano, ele é o seu próprio realizar da forma que o apraz. Nossa visão ética evangélica deve ser baseada primordialmente no ser para depois se referir ao ter. Assim, visualizamos um contexto de ética protestante, ou seja, ligados a nós evangélicos, com a ética evangélica. A ética protestante se faz com referência a uma constante pregação de oposição baseada num contexto fundamentalista de distanciamento social e secular e apego às benefícias oportunistas e convenientes dos institucionalizados, né? Aí fala de religião, progresso e liberdade. Discursos fundam o americano na época do início da atuação missionária nos países latinos. Só para vocês terem uma ideia. Onde o céu é o fim da igreja, mesmo estando na terra. Agora, olha que interessante aqui. Ó. Por outro lado, a ética, que deve ser focada no compromisso da missão do reino com sacrifício, labor, renúncias, às vezes o envolvimento com o ser integral, o homem e todo o seu contexto espiritual e social, oposição ao pecado e suas estruturas de pecado, como ecologia, relacionamentos interpessoais, prostituição, saúde, injustiças, entre outras. Ética evangélica não pode ser desvirtuada da ação cristã verdadeira, mas estamos em falha com isto. Em outras palavras, o conceito de ética ele é muito variável de acordo com a comunidade dentro da qual estamos inserido. Por exemplo, o hispano tem o seu conjunto de ética, embora ele é um latino. Nós, brasileiros, temos outro conjunto de ética, de linha de comportamento, embora somos latinos. O americano, creio que vocês já devem ter observado isso, né, pelo tempo que vocês convivem nos Estados Unidos, ele tem uma linha de comportamento bem diferente comparado à nossa, que somos latinos. O americano é anglo-saxão, entende? Talvez o que para você é estranho, é absurdo, é exigente, é uma questão de visão ética ou cultural, né? Por exemplo, o americano não gosta de um empregado chegar atrasado. Ele é bem duro, ele é bem sistemático. Claro, um ou outro você vai encontrar semelhante ao latino, relevando, dando um descontinho aqui, um descontinho acolá, mas o norte-americano nativo, ele não faz desse jeito, ele gosta que as coisas, ele não é perfeito em nada. Quando estão me entendendo, ele não é perfeito em nada, ele é falho,
como qualquer um de nós, mas ele tem um código de ética diferente ao nosso, entende? Tem certas coisas que nós latinos, se não tivermos cuidado, podemos ofender, melindrar, ferir a sensibilidade, entende? Quem de vocês que convivem com americanos, ou se tem patrões americanos, vocês sabem como a coisa é. Então, nós temos que respeitar a ética deles. Na minha cabeça e na sua pode não fazer sentido nenhum, mas é uma questão cultural. É uma coisa muito da cultura norte-americana. A mesma coisa o europeu, o asiático, o africano, todos os povos, enfim, têm a sua ética particular e temos que ter a sensibilidade, não é? Se queremos conviver bem com outras raças, com outros povos, temos que procurar estudar um pouquinho, né, da sua ética ou do seu plano de fundo cultural, né? Eu sou brasileiro, nasci no Brasil, mas eu fui criado entre judeus e eu custei bastante, acredita, mais de 15 anos, quase a 20, para entender como funciona a cultura brasileira, mesmo convivendo, mesmo vivendo no Brasil, eu fui criado, né, num gueto, ou seja, num bairro só de judeus, a cultura judaica, tudo que você pode imaginar dentro do Rio de Janeiro, né? Mas eu custei muito, mais de 15 anos, a entender como funciona a cultura brasileira, a cultura latina, porque é completo, não é que a cultura judaica seja melhor do que as outras culturas, não, tem falhas, tem problemas, tem desvios éticos, como qualquer nação do mundo, mas você coloca a cultura brasileira e a judaica, ela é assim, ó, completamente oposta. É uma para o norte, outra para o sul. Não tem nada a ver, nada a ver. A pastora Cristiane já foi a Israel, ela entende um pouquinho do que eu estou falando, né? Que a cultura do judeu é bem diferente. Não é pela questão só do falar do idioma, a linha comportamental de um judeu é muito diferente, demais. Se você não souber se encaixar com a forma que o judeu vive, você não consegue conviver com ele. Não que ele seja uma pessoa difícil, não se trata disso. São pessoas maravilhosas, como em qualquer raça tem pessoas maravilhosas e pessoas difíceis. Entender que cada povo, cada cultura tem o seu modelo comportamental diferenciado, né? Então, como eu comecei a viajar um pouquinho por fora no mundo, eu comecei a conhecer as culturas e entender, né, que o mundo não é a cultura brasileira, o mundo é uma diversidade gigantesca. Se você quer ter um pouquinho de conhecimento e convivência com outros povos, valeria a pena, né? Nós conhecermos também um pouquinho da cultura. E a ética é algo parecido, entendeu? Digamos que eu e pastor Juarez em Bonglê, que é só um exemplo, e pastor Fabiano, tenhamos em mente como funciona a ética cristã e ministerial, mas de repente algumas das irmãs não estão nem aí. Então pode soar aquilo ali estranho, como também funciona de denominação para denominação, de igreja local para igreja local. Uma igreja local tem uma ética A, mas uma outra igreja local tem uma ética B. Aí começam a ver o quê? Choques. E são igrejas, muitas das vezes, da mesma denominação e do mesmo ministério. E como resolver esse problema entre as igrejas, né? Porque nós vemos que há uma crise institucionalizada de ética, de falta de um comportamento equilibrado, tanto de cristãos como de obreiros, já que nossa matéria está se referindo à teologia pastoral, é impressionante. A cada dia que eu visito uma igreja, eu fico de boca aberta. Não estou procurando a perfeição nenhuma delas, não existe. Mas, dependendo da igreja que eu visito, eu fico muito assustado, porque, cara, a igreja tem uma ética que é muito diferente ao que geralmente aprendemos dentro da Escritura Sagrada. Então, qual é a conclusão que chegamos? São poucas as igrejas, né? Ou líderes que estão encaixados dentro de uma visão bíblica. Vamos lá, então. A ética e Deus. Está ali no 10.1. Estive pensando nestes dias sobre valores. Estive analisando sobre a moral do homem, sua cultura e seu senso de valor decorrente ao seu habitat cultural, sobre as posições e imposições da sociedade. Deixo bem claro, isso não se trata de fulano ter
o primeiro grau incompleto ou ter o PhD em filosofia. Não se trata disso. Pessoas cultas que têm um PhD podem ser pessoas deseducadas, rudes, ignorantes, ásperas, entende? E pessoas que são praticamente analfabetas ou semi-analfabetas, elas têm uma linha de comportamento que dá gosto. Eu não sei se alguém aqui conhece pessoas assim, analfabetas e semi-analfabetas, mas tem uma linha de comportamento exemplar, que dá gosto, dá prazer de você. Uau! O que é essa pessoa? Entende? Eu conheço aqui na América 2 pastores, são analfabetos, acredite se quiser, mas o exemplo deles ético é assustador, é digno de ser imitado. Como também conheço pastores que têm PhD em filosofia, PhD em sei lá o quê, e são rudes, ásperos, duros, ignorantes. Então, o fator cultural ou escolar, vamos dizer assim, ele não influencia tanto na questão da ética. O fator cultural, cultura, tá? Bom, que no problema nosso é que confundimos cultura com escolaridade. A escolaridade está dentro da cultura, mas a cultura não está dentro da escolaridade, tá? A cultura, ela não depende da escolaridade, mas a escolaridade depende da cultura. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Uma pessoa que tem uma cultura, ela pode ter uma cultura exemplar, independente da sua escolaridade. Está provado. Se você tem convivido pessoas com escolaridade baixa, mas tem uma cultura familiar lá em cima, né, com valores morais elevados, você vai ver que é lindo. É o que estamos falando. Porque ética ela está mais ligada ao que? A valores morais, não está ligada à escolaridade. A gama de boas maneiras e o manual de condutas equilibradas e saudáveis para que o homem viva bem se dá o nome de ética. Estamos aqui na apostila. Ética não é um sentimento, tampouco uma ação isolada, mas é a motivação que acompanha a ação, o que gera atitudes corretas ou recheadas de um querer, de uma vontade de acertar. Assim, o homem capaz de se conduzir a si mesmo, movido e removido pelas normas e padrões da estabelecida e necessária ética. Mas olha que curioso isso aqui, ó. Mas Deus não tem ética, porque ele é soberano. Para que Deus vai precisar de ética? Quem vai precisar de ética somos nós, pecadores, falhos, não é verdade? Desequilibrados, desordenados emocionalmente e espiritualmente. Vamos ser sinceros, gente. Quem precisa de ética somos nós. Quem precisa entrar no jeitinho somos nós. Não é Deus, não. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso, Deus é completo. É até uma piada você dizer Deus não tem ética. Não, não é piada. É um fato. Ele é perfeito. Nós, longe disso. Ok. Porque ética para o ser que em si mesmo reside. Por que ética? Olha a pergunta que eu faço. Por que ética para o ser que em si mesmo reside? Valores incontestáveis, valores que não se podem questionar, como bondade, perfeição, alegria, misericórdia. Ele é completo, ele é perfeito em tudo isso. E nós? Estamos correndo atrás ainda e vamos levar a vida inteira e não vamos conseguir de forma plena. Não se pode questionar os valores e as atitudes de Deus, pois elas, apesar de diferentes e indiferentes aos olhos e à ética humana, são melhores para nós. Eu quero levar vocês a um texto. Algum tempo atrás, um pastor me questionou duramente sobre essa questão da ética. Não, Deus tem que ser exemplo de ética. Deus tem que ser exemplo de ética. Então, peraí, então tem uma coisa errada. Então, Deus, se ele tem que ser exemplo de... E, na verdade, ele é exemplo, mas ele não precisa, para ser exemplo, exercitar nenhum tipo de ética, porque ele é perfeito e ele faz obras que nós não conseguimos racionalizá-las. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Eu sei que você já passou por ele, por esse texto, mas eu não sei se você prestou atenção no que diz lá. Abra comigo, Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Repito uma vez mais, eu tenho certeza. Posso estar muito enganado. Se eu estou enganado, algum aluno aí se pronuncia, pastor, só está certo. Eu não passei nunca por esse texto.
Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Se você nunca passou por ele, seja honesto e diga, eu nunca vi esse texto na minha vida. Mas eu repito, quero ter aquela fé de gigante em crer que você já passou por esse texto, mas não prestou atenção. Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 5. Olha o que diz aqui, ó. Que coisa impressionante. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Alguém já leu esse texto ou não? Pastora Cristiane? Quem já passou por esse texto? Guerreiro? Alguém mais que passou por esse texto? Irmã Nicinha? Alguém mais, pastor Juarez? Alguém mais já passou por esse texto? Você deve ter passado assim, ó, bem rápido, rasteiro. Mas será que prestou atenção ao que esse texto diz? Então eu vou lhe ajudar você a prestar atenção ao que esse texto diz. Observe aqui comigo, olha só. Assim como tu não sabes, isso se aplica a mim e a cada um de nós, assim como tu sabes, o caminho do vento. Mas, pastor, hoje a meteorologia está aí com instrumentos avançados, tremendamente tecnológicos. Hoje, se a meteorologia pode medir a velocidade dos ventos, tudo bem. Mas a meteorologia tem o poder de predizer exatamente 100% o caminho do vento? É minha pergunta. Será que a meteorologia consegue fazer isso? Aqui um exemplo, nós vivemos há poucas semanas, há uma semana atrás esse exemplo. Todos os instrumentos foram medidos, foram colocados à disposição da tecnologia, aliás, da meteorologia, com respeito ao furacão Ian. E a previsão deu errado. Era primeiro para acertar em cheio a cidade de Tampa. Foi desviado quase 150 milhas ao sul e acertou em cheio aqui a Fort Myers. Quando vocês acompanharam na televisão que a cidade de Fort Myers foi praticamente devastada, 80% da cidade, 80%, se você não sabe, 80%. Eu tenho pessoas que moram lá, me mandaram vídeos das suas casas antes e depois, da tristeza. A vontade realmente de abrir a boca e chorar. Se você acha que você tem problema, que eu tenho problema, esse povo tem mais problema do que eu e você multiplicado por 10. Falando sério, gente. A situação lá está triste. E só tem 10% de luz na cidade. O restante está às escuras. Está uma situação dramática. Então, não se imaginava que o vento geral fosse acertar em cheio, forte mais, e depois veio para cá. Sério? Arrebentou com Kissimmee, com Davenport, se vocês não sabem, a meia hora, 40 minutos daqui de Orlando. E estava para acertar aqui Orlando, estava para acertado. Pouca gente sabe, a mídia não noticiou isso, mas os canais locais nós estávamos ligados, estava ligado com a Defesa Civil, com o FEMA, estava faltando 30 milhas para o furacão acertar em cheio a cidade de Orlando. Só nós, os que estamos aqui, sabemos disso. Os ventos estavam a categoria 4, mais de 130 quilômetros por hora. De repente, e eu acredito que é muita oração mesmo, porque tinha muita gente orando, começando de nós, não porque a gente é melhor do que ninguém, não, mas a gente clamando, 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 de repente o repórter do Ederson deu um grito, né? Uau, o que aconteceu? Caiu da categoria 4 para a categoria 2. Ninguém entendeu nada. Nada, nada, nada. Se assim não fosse, irmãos, hoje Orlando não estaria de pé e nem eu estaria aqui falando com vocês. Que a minha casa teria ido embora. Foi feio, gente. E ficou 19 horas soprando ventos de 90 milhas por hora. Só quem viveu essa realidade ou essa experiência sabe que o negócio é feio. Mas Deus é bom. Não quero chegar, gente. O homem não sabe o caminho do vento. Não adianta. Ele consegue fazer uma previsãozinha aqui, uma previsãozinha cá, mas saber exatinho. A tecnologia do homem ainda não permitiu isso, porque é por causa dessa palavra. E a outra coisa que o homem não descobriu, olha só. Nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida. A medicina chegou a um nível de avanço fantástico. Mas a única coisa que a medicina, dentre outras, né, não digo a única, uma das únicas
coisas que a medicina não conseguiu detectar nos dias de hoje, sabe qual é? O momento que se formam os ossos dentro do feto humano. No momento que o feto está se formando, a medicina sabe, descobriu. Mas o momento exato de como aparecem os ossos dentro do feto humano, ninguém até hoje conseguiu descobrir. Nenhum cientista, nenhum médico, nenhum biólogo, nenhum ginecólogo, nenhum geneticista, ninguém. Por que não conseguiu? Para que se cumpra aqui a escritura. Ah? E olha só, assim também não sabes as obras de Deus. Sabemos as obras de Deus. Alguém conhece aqui, completinho, as obras de Deus de A a Z? Eu não conheço, porque é impossível sabermos exatamente o que vai na cabeça de Deus. As obras de Deus, esquece, é completamente impossível. Por isso, irmãos, Deus tem valores, tem atitudes que para nós soa como absurdo. Quer ver uma coisa que na nossa cabeça é absurdo? Sermos humilhados para recebermos vitória. Sofrermos para nos alegrarmos. Passarmos por tribulações para valorizarmos o triunfo em Cristo Jesus. Humanamente não é um negócio estranho? Sem sentido? Absurdo? Claro que é. Mas os padrões de ética de Deus funcionam dessa maneira. Vamos continuar? Olha só. O negócio vai ficar mais estranho agora. Para quem lê o livro de Jó, observa que Deus permitiu o diabo tocar em seus bens, que não eram poucos. E ele mesmo toca na vida de Jó, este íntegro e reto. E por quê? Deus tem ética? Na realidade, Deus não tem ética. Bato na tecla de novo. Se Deus é mau ou sanguinário, o digo desde a minha ótica humana assumida e recebida via veias da sociedade. Assim ele continua sendo incontestável, pois o mal de Deus é o melhor para nós. Quem de vocês já leu que Deus criou o bem e criou o mal? Vamos lá. Não dá uma confusãozinha na cabeça? Como que negócio é esse? Deus criar o mal. Um pastor, certa feita, no live comigo, né? E dois outros pastores, não. Esse versículo está errado. Como é que está errado? Não, Deus não pode ter criado o mal. Claro que ele criou o mal. Não, faz sentido. Deus é puro, Deus é bondade, Deus é pureza. Como é que ele pode ter criado o mal? Mas aí eu expliquei para ele no fundo do livro de Jó. Este mal são as ações adversas, contrárias à nossa lógica e à nossa natureza humana. Não fala propriamente de Satanás como a fonte e a origem do mal. Porque se nós interpretarmos ao pé da letra, este texto poderia dar um apoio, um amparo que Deus criou o pecado. Ou não. Gente, vamos pensar sério. Se a gente não ter muito cuidado na interpretação deste texto, poderemos cometer a heresia de afirmar que Deus criou o pecado. Sim ou não? Alô? Alguém já percebeu isso? Isso é sério. Muito sério. Então, Deus criou realmente o mal, mas este mal se refere às adversidades, ao que é contrário à nossa natureza. Por exemplo, alguém gosta de sofrer? Quem gosta aqui de sofrer? Ninguém. Mas Deus permitiu o sofrimento, ou na linguagem bíblica, criou o sofrimento para limpar, aperfeiçoar o nosso caráter e nos ensinar dependência e disciplina para com ele. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Mas isso é injustiça da parte de Deus? Não. Esse é o lado justo de Deus. Opa! Se você tentar racionalizar atitudes de Deus dentro de um plano humano, esquece. É impossível. Ou cremos e aceitamos por fé, ou não cremos. É o mesmo que você dizer, eu estou desconfiado de Deus. Isso é perigoso. E tem muita gente desconfiando de Deus, como muita gente diz aí. Se Deus existe, ele permite as guerras, as fomes, as enfermidades, os desastres, as catástrofes, toda essa miséria que cobre o planeta Terra. Se existe Deus, por que ele permite tudo isso? E você sabe a resposta. Primeiro, por causa do pecado natural, inerente que está dentro de cada ser humano. Segundo, por causa das atitudes resultantes dessa prática pecaminosa. E a lista vai indo, vai indo, vai indo, vai indo.
Deus é bom. Alô? Quantos sabem que Deus é bom? Pergunta infantil, né, que eu estou falando? Quantos sabem que Deus é bom? Alguém tem dúvida? Deus é bom, apesar de tudo quanto de ruim acontece. Então, Deus, sim, ele pode, e ele foi o criador do mal no sentido de ser o quê? Um elemento didático para nossa correção. Tudo é de Deus, bem e mal está sujeito a ele, ó, até os demônios. Para que ética para Deus? Por acaso ele é homem, sujeito às formalidades da sociedade, que dita a cultura, os moldes e a ética humana? Não. Deus não tem ética. Não tem ética. Ele tem a ética. A ética é ele. Uau! Ou seja, ele que estabelece as normas para o nosso comportamento e não nós, daquilo que imaginamos ser correto. Me faz lembrar o texto de Jó 42, onde ele diz: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora de veem os meus olhos. Uma coisa difícil para nós cristãos, sabe como é? Uma das coisas, não digo a única, mas uma das mais difíceis, dependência de Deus. Seja sincero comigo. Depender de Deus é fácil? Ninguém. Está todo mundo quietinho. Alô? Depender 100% de Deus é fácil, sim ou não? É difícil demais, gente. Se você já conseguiu aprender a depender de Deus, parabéns. Eu pago a minha passagem, vou à tua casa e te dou um abraço. Essa é a coisa mais difícil para um cristão, gente. Pode ser um camarada mais cheio do Espírito Santo, mais cheio dos dons, mais cheio do fruto do Espírito, mais experimentado, mais vivido nessa vida. É a coisa mais difícil, irmão. A vida cristã é a ser dependente 100% dele. Como é difícil, como é difícil. Mas por que é difícil? Porque vai de encontro à nossa ética humana, vai de encontro à nossa natureza humana. É uma luta frontal e oposta ao que nós somos. Oh, e por isso que a dependência de Deus é considerado um dos maiores desafios que um cristão pode enfrentar. Se ele consegue superar um pouquinho esse desafio e aprender a dependência, ele já está dando um bom passo a ser dado. Um texto que você já leu, já passou por ele, mas talvez não observou os detalhezinhos. Deuteronômio capítulo 8, rapidinho. Nós vamos terminar essa aula em 10 minutos, né? Para a gente fazer ela um pouquinho mais curta por causa da prova. Deuteronômio capítulo 8. Eu tenho certeza que você já passou por esse texto. Agora, se você observou os detalhes que eu vou lhe mostrar, aí é outro assunto. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3. Se você puder anotar, interessante, né? Já que Deus não tem ética e já que nós não conhecemos os seus caminhos e como é muito difícil depender dele, olha que Deus aqui o que Deus nos ensina nesse texto de Deuteronômio 8, 2, 3. É Deus falando à nação de Israel, primeiramente a Israel e depois a mim e a você, tá? Porque essa palavra foi endereçada inicialmente à nação de Israel que conheceu de perto os milagres, as pragas, a glória de Deus, tantas coisas que nem eu nem você vimos e jamais vamos ver, pelo menos por enquanto. Mas Israel viu. Mas olha o que Deus diz a Israel. Deuteronômio 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Parece uma brincadeirinha esse texto, né? Uma ironia. Deus sabe do que há dentro do nosso coração, sim ou não? Minha pergunta, Deus sabe exatamente o que vai dentro do nosso coração? Sim ou não? Alô? Deus sabe ou não? Alguém tem dúvidas? Que Deus sabe? Deus sabe. Deus sabe. A Bíblia me ensina.
Eu tenho convicção da parte do Espírito Santo que ele sabe tudinho que vai no meu, no seu, no nosso coração. Mas olha o que o texto aqui diz. Ó, para saber o que estava no teu coração. Para que isso? É para Deus? Não, é para nós. A humilhação, a prova, a tribulação não é para Deus revelar o que está no nosso coração, porque ele já sabe. É para revelar a mim e a você o que vai dentro do nosso coração. É para o Luiz Prestes ficar de boca aberta. Oh, coração enganoso, coração podre. É o coração do Luiz Prestes. Se é para o pastor Juarez, eu falo com respeito, é para o pastor Juarez saber. Ei, servo meu, olha que coração estranho que tu tens, né? Tu pensa que tem um coração limpinho, santinho, abençoado. Ah, engano teu, ó. Te fiz passar por essa prova para trazer a essência daquilo que eu já sei, mas tu não sabias. É assim com cada um de nós, gente. Gente, nós não conhecemos o nosso coração. Eu conheço meu coração. Eu já ouvi essa boca de um pastor nem bateu no pé. Eu conheço esse negócio aqui está dentro do meu peito. Mentiroso. Não faça a Bíblia mentirosa. Diz lá claro em Jeremias capítulo 17. Enganoso é o coração humano e mais pervertido que todas as coisas. Quem o poderá conhecê-lo? Só ele. Ó, ele. Não se engane, minha irmã. Não se engane, meu irmão. Não. Mas, pô, eu consagro a minha vida. Você pode consagrar a tua vida um século inteirinho, mas a essência do meu e do seu e do nosso coração é só um que sabe. Olha, se tem uma coisa que traz à tona a essência do nosso coração assim rapidinho, chama-se provação, tribulação. Traz assim rápido. Pensa numa coisa que funciona rápido. É o problema da tribulação, da provação que traz tudo à tona. Olha só o verso 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aí você ouve a teologia da prosperidade ensinando o seguinte: Deus vai te honrar, a honra vai ser dupla. Deus vai honra. Mas para ser honrado, primeiro tu tem que ser humilhado. Mas a teologia da prosperidade ensina, né? Deus vai te honrar. É isso aí, vaso. Deus, não estou zombando nem caçoando. Só que essa teologia ela é muito fácil, né? Honrar sem ter luta, honrar sem ter humilhação. Deus honra, como honrou José. Mas alguém se lembra do caminho que José passou primeiro para ser honrado? Alguém se lembra do caminho que José passou? 13 anos de calabouço, vendido pelos seus próprios irmãos, enganado, caluniado, como tivesse sido um estrupador. Gente, você quer ser honrado por Deus? Alô? Quantos que querem ser honrados por Deus? Tem alguém aqui que quer ser honrado por Deus? Oh, ficaram quietinhos. Eu quero, gente. Eu quero. Que é isso, pastor? Eu quero ser honrado por Deus. Embora o caminho é duro, mas eu quero. Oh, irmão, você está pensando que eu sou bobo? Eu quero, mas eu vou me sujeitar ao que Deus me pede. O que é? Prova. Prova. Porque a prova dele é a melhor coisa para a minha vida. Para o quê? Me purificar, me transformar, fazer-me no uso que ele quer. Como Davi disse, vê se em mim, Davi disse no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo meu caminho eterno. Davi reconheceu isso. E por que nós não haveríamos também de fazer essa mesma oração? Alguém quer ser honrado por Deus? Está todo mundo pensando 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Mas a honra, irmãos, para ela chegar, temos que passar pelo processo. E isso se choca dentro da nossa ética, que é puramente humana. Vamos lá, já virando a página e a gente vai terminar essa parte. A ética no ministério. No ministério também, como nas sociedades organizadas, existem seus valores acompanhados de ações de bom senso nas atividades ministeriais. A ética no ministério é preponderante frente às demais classes profissionais existentes, pois tratamos com veemência e assim somos representantes do que se chama ser correto e íntegro. Assim que nomeamos alguns passos dos vocacionados ao ministério.
elevado senso de responsabilidade. Isso a Bíblia ensina. Quer ser obreiro? Quer ser pastor? Quer ser missionário? Quer ser diaconisa? Quer ser evangelista? Ó, elevado senso de responsabilidade. Vivenciar o ministério do quê? Ó, o que é isso aqui? Ó? Boca fechadinha, falar na hora certa. E ser o quê? Confidente. Você sabia que existe uma crise de enorme confiança entre os ministros, entre os obreiros? Não falo isso por mal, não, nem por crítica. Mas hoje é muito difícil você sentir segurança em confidenciar uma particularidade sua para alguém. Até mesmo para um ministro, que não precisa ser necessariamente seu pastor. Mas hoje está se vendo isso. Quando você abre a boca para confidenciar alguém que você julga, uau, você é um pastor, você é um evangelista. No dia seguinte já está a tua vida na boca do outro. Isso é sério. É o problema do ministério da confidência. Buscar sempre o discernimento sem ser inconsequente e precipitado ao emitir opiniões. Discernimento fala de equilíbrio, visão espiritual longa e equilíbrio. Ser amoroso, humilde e discreto nas situações diversas. Saber claramente o buscar saber o que é ético no grupo ou instituição a que pertence. O que é ético da sua igreja ou da sua denominação pode não ser ético para aquela outra igreja ou para aquela outra denominação. Então temos que tomar muito cuidado para não termos conflitos de cultura e conflitos éticos. Profunda visão ministerial, profissional do trabalho. Responsabilidade de representante religioso espiritual, com respeito devido às demais competências profissionais, como médicos, psicólogos, etc., tendo sempre presente nossa autocrítica com relação às nossas limitações. Quantos de vocês conhecem um pouquinho das suas limitações? Quantos aqui sabem que eu sou limitado? Alguém conhece um pouquinho das suas limitações? Eu creio que sim. Uma questão de sentido comum. Sabemos até onde podemos avançar, até onde podemos ir. Isso é ético. Sabermos que eu tenho limitações, não sou super-homem, não sou Mulher Maravilha, não sou Capitão Marvel, né? Que somos seres humanos éticos e até mesmo limitados na nossa ética, na nossa forma de comportamento. Respeito, naturalidade e atenção às pessoas com distintas diferenças doutrinárias. Me deem 2 minutinhos, por favor, que eu fiquei aqui de enviar a prova para os irmãos do médio, e eles dependem também desta prova. Né? É um pouquinho meio complicado, mas eu tenho que fazer isso aqui para ajudá-los. Eu só preciso de 2 minutinhos. Me dê só 2 minutinhos. Só 2 minutinhos que eu preciso isto. 2 minutinhos que eu já vou acionar aqui. Perfeito. Ok. Maravilha, maravilha, maravilha. A gente vai se estender um pouquinho mais. Obrigado pela paciência. Perfeito, que eu já tinha que enviar a prova para eles, né, porque o professor que ministra a matéria é um aluno, então, por força de circunstância, eu, à distância, tenho que enviar para ele o conteúdo da prova para os e-mails dos irmãos. Deixa eu ver aqui se entrou direitinho. Ok, 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 ok. Tá lá. Maravilha, perfeito. Obrigado pela paciência de vocês. Vamos então. No nosso caso, nós vamos dar mais, deixa eu ver aqui, acho que mais 10 minutinhos, aí já passamos para a prova. Isso, mais 10 minutinhos aqui conosco, para nós fazermos esse fechamento. Como eu estava falando, né, a ética do ministério envolve respeito, naturalidade e atenção às pessoas com distintas diferenças doutrinárias. Só para dar um exemplo, tem pentecostais que têm muita dificuldade de convivência com tradicionais. Exemplo, um membro da Assembleia de Deus é pentecostal, crê nos dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas pentecostais que têm uma enorme diferença com batistas, porque eles não creem nos dons espirituais, não creem nas manifestações que nós cremos, que Deus fala, etc. e tal. E a gente cria um cavalo de batalha, sabendo que estamos debaixo da mesma bandeira, que é o Calvário, entende? Mas temos que aprender a respeitar.
as diferenças doutrinárias. A partir do momento que não é uma heresia, que não é algo aberrante, contrário à palavra de Deus, ok, você tem que parar para pensar, mas por que o Batista não crê na manifestação dos dons espirituais ou no dom de línguas? Por A e B razões que envolvem cultura, história, formação, olhando lá para trás, entendeu? Mas se a gente não olhar lá para trás, fica difícil a gente conviver com o batista, como tem batistas que têm dificuldade de conviver com pentecostais dentro da mesma situação. Entendeu? Então nós temos que ter respeito, naturalidade às pessoas com distintas diferenças doutrinárias. Evitar sugestionalismo. Vamos traduzir o português de hoje? O achismo. Ah, eu acho. Ah, o que eu acho é o certo. O que eu acho é a verdade absoluta. Cuidado. Evitar o sugestionalismo, sem também deixar de se posicionar nas ocasiões necessárias, colocando a necessidade das mudanças devidas. Uma coisa é eu sugerir, equilibrada e cuidadosamente. E outra coisa é eu ter cuidado de eu sugerir como querendo pôr aquele pensamento como fosse a verdade absoluta. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso é muito sério. O que serviu de experiência para mim, vamos partir desse ponto, pode não servir para o pastor Fabiano. Eu vivi uma experiência enorme, tremenda com Deus, mas quem garante que essa experiência vai servir para ele? A mesma coisa, o pastor Fabiano teve uma maravilhosa experiência com Deus, mas quem garante que a experiência dele vai ser adaptada à minha experiência? Oh, tem coisas que são únicas, que é só Deus conosco. E tem coisas que podemos passar para os outros porque estão aonde? Estão na Escritura. Então tem as coisas que vivemos e estão dentro das Escrituras e podemos passar para todos. Agora, uma experiência que cada um de nós possamos ter em particular com Deus, temos que olhar com muito cuidado. Será que essa experiência ela é de forma personalizada ou genérica, ou seja, alcançada para todos? E aí a dúvida ela é eliminada quando olhamos para a Bíblia. Se a Bíblia confirma 100% a nossa experiência, então tem que passar para outros, porque ela é de plano universal e não de plano local ou restrito à nossa pessoa. Ética na função pastoral. Então, pelo menos aqui nesta turma nós temos o pastor Juarez, pastor Fabiano, a minha pessoa, pastora Cristiane, irmão Blake está chegando lá, Guerreiro também está chegando lá, né? As demais irmãs estão chegando lá. Mas independente de sermos pastores ou não, embora essa função ela pesa muito nas costas, né? Tem gente que enche o bocão. Pastor. É uma função bonita, mas o peso... Preste atenção aqui agora. Com relação ao pastor e sua função, em especial no contato e relação com os membros, se faz necessário também sugerir devidas atitudes, para que, mediante o cotidiano do trabalho e experiências vividas, se formule alguns princípios práticos que só vêm para edificar. Evitar estado de conformação do aconselhado ou até minimização dos problemas por parte do fiel do pastor, ou seja, o problema do confronto e conforto. Isso é muito sério no aconselhamento pastoral. Todo aconselhamento tem que ser o mais equilibrado possível, que dê o confronto que é necessário e que dê ao mesmo tempo o conforto, mas nunca de maneira exagerada. Evitar falsas posturas e hipocrisias para com os outros. Infelizmente, entre nós seres humanos, isso é muito normal. Eu tenho um sentimento e demonstrar uma aparência para ocultar aquele sentimento. Como eu acredito, você já deve ter vivido algo bem parecido com o que eu tenho vivido, não sei. Eu sei exatamente como uma pessoa está me mentindo e está sendo hipócrita, queimando-se de ciúme por alguma razão A e B. Eu não sei se você tem essa parabólica ligada.
Mas eu sei exatamente quando alguém, né, sobretudo um cristão, está me mentindo. Porque ele primeiro não te olha nos olhos. Olha o comportamento psicológico, ele não te olha nos olhos. Segundo, ele balbucia, ele não vai com as palavras muito seguras. Tá? E terceiro, ele não se sente muito confortável na sua presença. Então você percebe isso assim, ó. Não precisa ter dom de revelação, não. Aí entra um fator psicológico, que é a da ética, o comportamento. Alguém já teve essa experiência? De saber exatamente o momento que alguém está te mentindo? Alguém já teve essa experiência ou não? Ou eu sou um ET? Quem já teve a experiência de você perceber ali na cara de alguém que está se queimando de cima de você? Alguém já teve essa experiência? Tá- Nem consegue disfarçar, não consegue. Ele se encolhe daqui, se encolhe para colar, mas não consegue disfarçar, entende? Porque, acima de tudo, nós temos o Espírito Santo que nos mostra, que nos faz ter sensibilidade naquele momento, né? São pessoas que precisamos orar por elas e ter a devida tolerância, que é complicado conviver com pessoas assim. Mas da nossa parte temos que evitar essas posturas, né, e hipocrisia para com outros. Mesmo enfrentando pressões, demonstrar ser totalmente cristocêntrico, não sair do foco que é Cristo. As reações devem ser menores dos que os problemas. É normal que eu vou me sentir chocado, triste, angustiado, e muitas das vezes quando eu sofro uma decepção, né? Quem aqui já sofreu decepções? Alô? Alguém aqui já sofreu decepções na igreja, na casa do Senhor? Eu perdi a conta. Mas nós temos que ter maturidade para termos o quê? Com que as reações sejam menores do que os problemas. Porque se nós deixarmos nos abater pela quantidade de reações que vamos ter devido aos conflitos naturais que a vida vai nos oferecer, nós não teremos nem cabeça e nem espiritualidade para resolvermos os problemas. Deve-se ter uma flexibilidade mais que uma linha sistematicamente traçada. Comigo não escreveu, não leu, o negócio quebrou. Não, temos que aprender a sermos flexíveis, mas é uma flexibilidade que não vá ferir nem a palavra de Deus e nem a justiça de Deus, ok? Que o salvador da pátria é Deus. Há momentos que devemos respeitar posições contraditórias ou contrárias às corretas. Vai ter momento que você vai ter que abaixar a cabeça. Você está cheio de razão. Ó, baixa a cabeça. Meu pastor errou. A luz da Bíblia está errada. Ó, baixa a cabeça. Deixa Deus falar no coração dele. Porque se você mesmo tentar corrigi-lo, dá problema. O diabo está ali espreitando, exatamente esperando o momento para criar o quê? Um desconforto, uma desavença, um mal-entendido, aí já era. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Quando o seu líder, a menos que ele esteja em pecado, aí é diferente. Ele tem pecado de adultério, pecado de fornicação, e um pecado conhecido e revelado, aí não tem como você baixar a cabeça. Aí é ser cúmplice. É outro assunto, mas se ele te apresenta uma situação contraditória ou contrária à sua opinião, ó, baixa a cabeça e ora só por ele. Não entra no bate-boca e nem tente convencê-lo, nem a ele e nem a outro líder. Deve-se evitar exagerado envolvimento emocional. Muito cuidado. Muitas das vezes queremos ajudar as pessoas e acabamos nos envolvendo emocionalmente com os problemas das pessoas a quem queremos ajudá-las. Isso às vezes acontece assim, ó, de forma automática, sem percebermos. E quando abrimos os olhos, já era. Já estamos envolvidos emocionalmente. Como me permita, pastor Fabiano, na última aula, falou algo muito lindo, tantas coisas que o pastor Fabiano falou, uma coisa muito chamativa, né? Que da porta da casa dele para dentro não entram os problemas da igreja. Os problemas da igreja, que o pastor Fabiano administra, dirige ali em Waterbury, bate exatamente na entrada da porta dele. Pum! Chegou na porta dele, ficaram todos os problemas. Da porta da casa dele para dentro, é ele, a esposa e os seus filhos. Pastor, parabéns. Isso é sabedoria, isso é discernimento, isso é ética. Porque se o pastor trouxesse todos os problemas da sua igreja para dentro da sua casa, primeiramente, a irmã Glaucia não estaria do seu lado. Ela, com certeza, não estaria aí. Segundo, a sua casa não existiria e não existiria a sua família. Isso é muito sério. Então, temos que saber separar as coisas. Outra coisa, para finalizar aqui, prepotência versus autoritarismo. Temos que ter cuidado.
Uma coisa é você apresentar a postura que exija respeito. Outra coisa é você se colocar diante da congregação como prepotente e autoritário. Isso não é ética, irmãos. Mesmo sendo o pastor de uma congregação, de uma igreja, nós não temos o direito de termos a autoridade como donos. Ainda que alguns por força de expressão, eu quero acreditar, gente. Eu sei que alguns falam por força de expressão, outros não falam, falam de verdade. Minhas ovelhas, meus obreiros, meus diáconos. Alguns falam por força de expressão, entendo perfeitamente. Mas alguns falam pensando que são os donos das ovelhas, que são os donos dos diáconos, que são os donos dos obreiros. Somos mordomos. Alô, alguém entende o que quer dizer isso? Somos mordomos. Nós cuidamos de um bem que não nos pertence. Ou seja, o rebanho é de Cristo, mas nós não passamos de meros mordomos, e diz a Escritura, e até muito inúteis. Para concluir, crítico cínico, olha que trio pesado, submissão e humildade. São três sentimentos ou três comportamentos que se confundem. Uma coisa é você ser aquele crítico cínico. O que é o crítico cínico, né? É aquele que critica com um cinismo, com uma cara de sonso, ali, querendo dar uma de bonito, de bom, né? De justo, mas ele está usando o quê? De um crítico cínico. Submissão. A Bíblia fala o que significa exatamente submissão, que muitas das vezes ela está ligada à humildade, mas aí temos um problema chamado falsa humildade. Isso é sério. E muitos obreiros, por não viverem uma ética como nos ensina as Escrituras Sagradas, estão vivendo o quê? A chamada falsa humildade. Eu sugiro que vocês, né, tenham essa apostila, ela não é muito grande. Na página 14 fala o pastor líder da sociedade organizada. Na página 15, coração de pastor, espírito de pastor, 16, página 16, a missão integral. Depois, na 17, ação social, ministério pastoral, 18, a teologia social, uma nova interpretação bíblica. Aí a página 21, um adendo de cerimônias, ou seja, nós produzimos uma apostila bem simples, com o objetivo de você lê-la e até mesmo tê-la como um pequeno manual de teologia pastoral. Tá? Ao contrário desta nova matéria que vai vir, que é uma matéria mais de calado técnico, né? Vocês vão ver que ela é uma apostila muito grande, certo? Mas que exige termos uma visão teológica e acadêmica um pouquinho mais ampla, que é diferente desta, que ela tem mais uso prático, aplicação prática e aplicação imediata. Amém? Tudo entendido até aqui? Vamos então passar para a nossa provinha. Isso, todo o material, peço a bondade que você guarde. Eu não estou aí do seu